Trump recua. Acabou de acontecer algo histórico que vai mudar completamente o jogo político internacional. Trump, que há semanas vinha atacando o Brasil com tarifas absurdas, agora está demonstrando sinais claros de que quer diálogo. E sabem quem está entrando em pânico total com essa mudança? Eduardo Bolsonaro. O pupilo do Bolsonaro está literalmente desesperado vendo que pode perder sua influência sobre Trump. Galera, vamos aos fatos. Analistas políticos confirmaram algo que ninguém esperava. Nas últimas declarações públicas, Trump tem evitado sistematicamente citar o nome do presidente Lula. Isso não é coincidência, não. Isso é diplomacia pura. Quando um líder mundial para de atacar diretamente outro líder, significa que os canais de diálogo estão sendo abertos nos bastidores. Mas por que essa mudança repentina de Trump? A resposta é simples e devastadora. A pressão da economia americana está sendo insuportável. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros criaram um efeito dominó catastrófico nos Estados Unidos. O preço da soja disparou, o café sumiu das prateleiras, o açúcar virou artigo de luxo. A indústria alimentícia americana está literalmente implorando para Trump reverter essa decisão suicida. Lula, sempre demonstrando sua sagacidade política, tem mantido os canais de diálogo abertos, reafirmando que o Brasil quer negociar. Nosso presidente sabe que a diplomacia sempre vence a guerra comercial. Enquanto Trump berrava nas redes sociais, Lula trabalhava silenciosamente para encontrar uma solução que beneficiasse ambos os países. Mas vejam a genialidade da estratégia do governo brasileiro. Lula propôs um diálogo civilizado com Trump, mostrando maturidade política, enquanto ao mesmo tempo deixou claro que o Brasil não aceita ações arbitrárias que atacam nossa soberania. Isso é diplomacia de alto nível. E agora vem a parte mais deliciosa da história. Eduardo Bolsonaro, que se achava o embaixador não oficial do Brasil nos Estados Unidos, está vendo seu mundo desabar. Trump está percebendo que Eduardo Bolsonaro tem passado informações deformadas e erradas sobre o Brasil. O filho do ex-presidente finalmente foi desmascarado. Pessoal, imaginem o desespero do Eduardo. Ele passou anos tentando se promover como o elo entre Brasil e Estados Unidos, usando sua proximidade com Trump para ganhar relevância política. Mas agora que Trump quer diálogo direto com Lula, Eduardo percebeu que virou apenas um intermediário inútil. A situação ficou ainda mais humilhante para Eduardo quando descobriram que ele tem trabalhado ativamente contra o diálogo entre os dois países. Enquanto senadores brasileiros foram aos Estados Unidos buscar soluções diplomáticas, Eduardo fazia exatamente o contrário, sabotava as negociações. Trump finalmente percebeu que foi usado por Eduardo Bolsonaro. O deputado brasileiro alimentava Trump com informações distorcidas sobre o Brasil, criando uma imagem completamente falsa do nosso país. Eduardo pintava Lula como um ditador comunista, o Brasil como um país caótico, nossa democracia como uma farsa. Tudo mentira para beneficiar os Bolsonaros politicamente. Mas a realidade chegou até Trump através de outros canais. Empresários, americanos, diplomatas, até mesmo republicanos sensatos, começaram a mostrar para o presidente americano a verdade sobre o Brasil. Nosso país é uma democracia consolidada, Lula é um líder respeitado mundialmente, nossa economia é sólida e essencial para os Estados Unidos. O momento de pânico de Eduardo foi quando Trump parou de retweetar suas postagens. Durante meses, Eduardo usava a conta do Trump para amplificar suas mentiras sobre o Brasil. Mas, de repente, silêncio total. Trump não responde mais suas mensagens. Não compartilha mais seus posts. Não cita mais suas análises. Fontes próximas ao Eduardo confirmam que ele está fazendo lobby desesperado em Washington, tentando manter sua influência. Está oferecendo informações privilegiadas, prometendo apoio político, fazendo qualquer coisa para não perder o acesso ao Trump. Mas já é tarde demais. Trump descobriu que Eduardo era apenas um manipulador oportunista. A situação chegou ao ponto de Eduardo tentar sabotar ativamente as negociações diplomáticas. Enquanto o Itamaraty trabalha profissionalmente para resolver a crise, Eduardo espalha fake news tentando impedir o acordo.
Ele precisa que Brasil e Estados Unidos continuem em conflito, porque só assim ele mantém relevância política. Pessoal, vejam a ironia total da situação. Eduardo sempre criticou Lula dizendo que ele não tinha capacidade de dialogar com líderes mundiais. Mas agora é exatamente Lula quem está sendo procurado por Trump para resolver a crise que Eduardo ajudou a criar. A verdade dolorosa para Eduardo é que Trump percebeu uma coisa fundamental. Fazer negócios com o Brasil significa conversar com quem realmente manda no país. E quem manda é o presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é filho de ex-presidente, não é deputado oportunista, é o presidente da República. Trump também descobriu que precisa do Brasil muito mais do que o Brasil precisa dos Estados Unidos. Nossa soja, nosso café, nosso açúcar, nosso minério de ferro são essenciais para a economia americana. Enquanto isso, o Brasil já diversificou completamente seus mercados. China, União Europeia, BRICS. Temos opções de sobra. Eduardo tentou uma última cartada desesperada: espalhar que Lula seria fraco nas negociações, que cederia a todas as pressões americanas. Mas Trump já percebeu que é exatamente o contrário. Lula é um negociador durão, que defende os interesses brasileiros com firmeza, mas sempre mantendo o diálogo civilizado. A realidade é que Eduardo virou um estorvo para Trump, o presidente. O americano percebeu que o deputado brasileiro estava usando a amizade deles para benefício político pessoal, não para melhorar as relações entre os países. Eduardo transformou uma questão diplomática séria em palanque eleitoral para 2026. Agora, Eduardo está vendo seu plano político desmoronar. Ele apostou todas as fichas em ser o ponte entre Trump e o Brasil. Queria usar essa posição para se lançar como candidato à presidência em 2026. Se apresentando como o único político brasileiro capaz de dialogar com os Estados Unidos. Mas a estratégia explodiu na cara dele. Trump quer conversar diretamente com Lula, sem intermediários oportunistas. A Casa Branca já sinalizou que vê Eduardo como um problema, não como uma solução. O deputado virou persona non grata em Washington. A situação é tão humilhante para Eduardo que até mesmo bolsonaristas estão se afastando dele. Perceberam que ele prejudicou os interesses do Brasil por puro oportunismo político. Usar a amizade com Trump para sabotar negociações diplomáticas é traição à pátria. Galera, isso mostra a diferença entre um estadista e um político. Oportunista. Lula pensa no Brasil, nos interesses nacionais, no bem-estar do povo brasileiro. Eduardo pensa apenas na própria carreira política, nos próprios interesses eleitorais. Trump finalmente entendeu que quer fazer negócios sérios com o Brasil, precisa conversar com gente séria. E gente séria no Brasil tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente legitimamente eleito por 60 milhões de brasileiros. Pessoal, marquem minhas palavras. Nas próximas semanas, vocês vão ver Eduardo Bolsonaro cada vez mais desesperado, tentando de qualquer forma manter relevância. Vai inventar fake news, vai criar teorias conspiratórias, vai fazer qualquer coisa para não admitir que perdeu a influência sobre Trump. Mas a verdade já está clara. Trump quer diálogo com o Brasil, e esse diálogo será feito com quem tem legitimidade para representar nossa nação. Eduardo que continue latindo nas redes sociais enquanto Lula resolve os problemas do país com diplomacia e competência. Deixem nos comentários. Vocês acham que Eduardo vai admitir publicamente que perdeu a influência sobre Trump? Ou vai continuar fingindo que ainda é relevante? Compartilhem para mostrar que o Brasil tem um presidente de verdade. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Viva a diplomacia brasileira! Viva Lula! Eduardo Bolsonaro já era!